começar, louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, embora observando o distanciamento social, nesses dias difíceis em que estamos vivendo, estamos enfrentando por várias preocupações, por ansiedade, por medo, e considerando o agravamento no coronavírus no Brasil e na nossa cidade, de ontem para hoje, foram mais de 30 pessoas infectadas só em Feira de Santana. O número de mortos subiu para 6, mas no Brasil já passa de 20 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Nada como a gente voltar à palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, seguir as palavras do Senhor Jesus Cristo para enfrentarmos esses momentos difíceis de nossas vidas. Por isso, eu escolhi hoje o Salmo 46, e depois você pode ouvir este salmo na voz do Nani Azevedo. Só você colocar aí no YouTube Salmo 46, Nani, que a música vai aparecer. Então, abra aí a Bíblia, no Salmo 46, para a gente ler. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Que Deus abençoe essa leitura nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia que passamos na Tua presença, Te cultuando pela manhã. E neste momento, ó Pai, curvamos nossas cabeças, reunimos-nos, cada um nos seus lares, com nossos corações voltados para Ti, ó Pai, para Te louvar, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa torre segura, ó Pai, é o nosso escudo e a nossa salvação. Que nós possamos, Senhor, descansar em Ti, que nós possamos ter fé, confiarmos em Ti, para que este mal que afeta a humanidade possa ser banido em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa o Teu povo e a Tua igreja. Livra o Teu povo, ó Pai, desta peste perniciosa, como nos diz o Salmo 91. Fica conosco, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, meus amados, o tema da nossa meditação nesta noite é confiando no Senhor em tempos de graves preocupações. Estamos vivendo uma época de isolamento, de quarentena. Algumas cidades estão enfrentando lockdown, ou seja, tudo fechado, todo mundo recluso dentro de suas casas.
comércio está sendo duramente atingido, a economia do país está se afundando. Por outro lado, há uma malversação dos recursos públicos, há muitas denúncias de corrupção, de licitações fraudulentas. E tudo isto nos enche de angústia, tudo isso nos preocupa. Além do mais, o, o sedentarismo, o simples fato de você estar trancado dentro de casa, afeta a mente de muitas pessoas, né? Provoca vários tipos de enfermidades, né? E então, estamos vivendo uma época bastante atípica, em que precisamos tomar certos cuidados, confiar no Senhor e amparar a nossa fé na sua palavra. A preocupação é um sentimento de inquietação, de apreensão ou temor. Costumeiramente, a preocupação está relacionada a sentimentos, a pensamentos negativos de algo que possa vir a acontecer. Está muito relacionada com a ansiedade, tá? Aquela angústia que você sente por algo que pode acontecer, talvez nem esteja acontecendo. Então, eventualmente, pode ser importante pensar em tais possibilidades, mas esses pensamentos somente serão saudáveis se formos capazes ou desejarmos fazer algo positivo com eles. É preciso transformar a preocupação em algo que nos leve a nos aproximar de Deus, a conhecer mais o Senhor, a fortalecer a nossa fé, a que hajamos de forma correta, que venhamos desenvolver práticas corretas na vida. Então, a palavra grega usada para preocupação está presente em muitos versículos das Escrituras. Chama-se meriminal, que significa estar ansioso, estar distraído e ter uma mente dividida. Ter uma mente dividida. Pode observar que o indivíduo que está acometido de ansiedade, de preocupação, está com a mente dividida entre muitas coisas. A preocupação é uma emoção e uma condição da alma que se opõe diretamente à confiança. Sendo assim, a ansiedade se torna a nossa alternativa para confiar na fiel e provedora presença de Deus. É por isso que este salmo vem muito a calhar em nossa época, em nosso momento de vida. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na angústia. A nossa versão diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, não teremos medo. Estamos vivendo uma época marcada pelo medo. Medo de tudo. E a gente anda lendo e assistindo tantas coisas sobre coronavírus, sobre morte, sobre contágios, que agora temos medo de tudo. Quando saímos, tem que higienizar tudo, a roupa, os sapatos, as compras, até os sacos das compras. Há uma preocupação meticulosa contra o contágio do coronavírus. E, de fato, isso é necessário. Mas há pessoas que, além de serem cuidadosas, são dominadas por um medo que as fazem adoecer. Acho que é aí que está o grande problema. Esse sentimento estará afetando a sua saúde, estará afetando a sua vida espiritual. Estamos observando uma apatia no povo de Deus que é preocupante. Em nossa escola dominical hoje pela manhã, eu acho que havia uns 13 ou 15 irmãos participando apenas das duas igrejas. Duas igrejas.
E não foi por falta de aviso. E eu fico pensando, hoje é domingo. Parece que pelo fato de estarmos trancados dentro de casa e a gente perdeu a noção de tempo, a gente não sabe mais que nós estamos, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é domingo. E veio o governo, antecipa os feriados, aí os meus alunos já estão dizendo que já estamos no São João, para confundir mais a cabeça das pessoas. E muitos crentes estão esquecendo que hoje é o dia do Senhor. Mesmo se a gente não estivesse pregando, fazendo um culto virtual, o crente tinha que estar em casa, naquele horário, com a sua Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus, orando, fazendo a sua devoção pessoal. Parece que a quarentena está afetando a fé e a espiritualidade dos servos do Senhor. Então, meus amados, todos nós nos entregamos às preocupações em alguns tempos, em alguns momentos. Qualquer pessoa que leva a sério as responsabilidades não consegue evitar o sentimento de preocupação pelo que possa vir a acontecer. Essa é uma das razões que faz as coisas acontecerem. No mundo, as pessoas que afirmam não se importar são tolas ou encontram-se em estado de negação. Quando nos preocupamos com o que possa vir a acontecer, permitimos que a preocupação sobre o possível futuro se sobreponha ao momento presente. Geralmente, tais preocupações se originam em uma das quatro categorias. Uma das quatro categorias. Vamos lá. Por que é que, às vezes, nós nos preocupamos? Em primeiro lugar, a gente se preocupa quando, de fato, há algum tipo de ameaça sobre nós, né? Verdadeiras ou imaginárias. Essas ameaças geralmente nos causam preocupações, como estas em que nós estamos vivendo neste momento, por causa da pandemia do Covid-19. Né? Então, há uma ameaça real, né? Tanto lá fora quanto dentro de casa. As estatísticas que eu li hoje, vários artigos da Organização Mundial da Saúde falando sobre a política brasileira, do presidente Bolsonaro, falando sobre isolamento vertical, lockdown. E por incrível que pareça, mesmo com isolamento, mesmo com quarentena, a pandemia continua ascendendo, continua crescendo. E tudo indica que dentro desses próximos dias a tendência é aumentar assustadoramente. Porque às vezes uma pessoa infectada, ela acaba contagiando muitas outras pessoas, e muitas vezes ela nem sabe que está com vírus. Esse é o problema. Quando o indivíduo está com vírus e é assintomático. Então, estamos vivendo dias angustiosos, em que a Terra está parando. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e eu fico observando, não estou dizendo que o Apocalipse já está se cumprindo hoje, porque essas profecias se referem ao período da grande tribulação. Mas nós já estamos sentindo, né, o princípio das dores. Vocês podem imaginar como não vai ser tão terrível, tão drástico lá no Apocalipse? Já é terrível para nós hoje, para o mundo, a perda incalculável. Perda de vidas, perda econômica, perda de emprego. A maioria das empresas estão fechando as suas portas, estão demitindo em massa. A perda é incalculável. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, vou fazer uma live fazendo uma análise da abertura das 7 trombetas com a abertura do último selo, o 7º selo. As 7 trombetas estão divididas entre os capítulos 8 a 11 do Apocalipse. Eu vou fazer uma análise desses... Quantos capítulos? 8, 9, 10, 11. 4 capítulos do Apocalipse. Refere-se ao período da grande tribulação, quando essas pragas recairão como juízo contra ímpios, povos rebeldes contra o Senhor.
Então, nós nos preocupamos quando há ameaças reais, né, perigosas, espreitando em cada canto para tirar a nossa vida. E, de fato, né, essa pandemia vem nos ensinar muitas lições, muitas lições. E a gente observa que não é manipulação da mídia, não é manipulação do governo, ela mata mesmo, e mata rapidamente. O Brasil já passou da cifra de mais de 1.000 pessoas sendo dizimadas por dia pelo coronavírus. É uma tragédia, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, é para preocupar qualquer pessoa de sã consciência. Mas nós, os servos de Deus, mesmo em meio ao caos, a uma peste, uma pandemia como esta, temos que confiar no Senhor. Temos que viver para Deus, entregar nossa vida ao Senhor, descansar sobre os cuidados e a soberania de Deus. Às vezes nós nos preocupamos e nos enchemos de ansiedade pelas escolhas que fazemos na vida. Algumas das escolhas, decisões que tomamos, dão certo. E a gente se sente satisfeito. E tem aquele sentimento de satisfação pessoal, de conquista. Mas naquelas que dão erradas, aquelas decisões erradas, aquelas que causam escândalo, que trazem vergonha, essas irão naturalmente afetar esse sentimento nosso emocional diante da vida. E vamos cair no abatimento espiritual, no esgotamento emocional, na ansiedade e em preocupações. Não é fácil. A nossa vida consiste de decisões. E sabemos que sempre colhemos aquilo que semeamos. Está na Bíblia. Né? Está lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz: o que o homem semear, isso também se fará. Então, o que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã de maneira que aquilo que venhamos a colher seja para a glória de Deus, seja para a nossa satisfação pessoal, para o nosso crescimento espiritual, ou se para o nosso mal, se para a nossa vergonha e escândalo do Evangelho. Então, é preciso pensar muito sobre essas questões. E por que eu tenho andado tão preocupado? Será que você não tem feito más escolhas na vida e tem medo das consequências e vive como andando sobre um fio de navalha, como diz Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 28. Né? Então, muitas vezes, essas decisões erradas que tomamos na vida e que nos envergonham podem nos acometer preocupações e ansiedades. A terceira são as experiências passadas. Há pessoas que caem em depressão porque carregam um fardo imenso do passado, não conseguem se desvencilhar das decisões que tomou no passado, tá? De algo que fez de errado no passado, tá? De um crime, de um pecado, de uma queda, de uma decisão errada que tomou na vida e quebrou a cara. Há pessoas hoje que pagam um preço altíssimo, né? Vivem tomando ansiolíticos, antidepressivos, tomando calmantes, porque não conseguem perdoar a si mesmas, não conseguem perceber que se vive no presente e não no passado, e que o passado não existe mais. Ele passou, objetivamente ele não existe mais. Mas há pessoas que não conseguem se desvencilhar de sua própria história. Né? Então, pessoas que vivem no passado
não vivem em paz, vão viver doentes. Nós temos que viver no momento presente e com os olhos no futuro. Não quero dizer que a gente tem que esquecer totalmente o que nós vivemos no passado, porque isso faz parte da nossa história. Você tem que aprender com a sua própria história. Você tem que corrigir os erros do passado e tocar a vida para frente. Tá? É como Paulo diz. Tá? Paulo diz isso lá em Filipenses. Prossigo para o alvo, não olhando mais para trás, pela vida que ele teve antes do judaísmo, de como chegou a perseguir o povo de Deus, a matar cristãos. Mas agora ele prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É assim o cristão. Tem que ter Cristo como alvo, como foco, e tocar o barco para frente. E o último fator que pode provocar ansiedade e preocupações é o nosso estado de saúde. Né? Há pessoas que são mais acometidas de ansiedade por conta de algumas enfermidades que possuem. Né? Algumas dessas enfermidades, como hipotireoidismo, a hiperglicemia, reações à medicação prescrita, disfunções renais, fatores hormonais, há certos fatores que estão relacionados à saúde da pessoa, que pode gerar muita dor, muita preocupação, muita ansiedade. Então, meus amados, 4 fatores aí que podem nos levar a nos prostrar, a nos abater até espiritualmente por conta dessas circunstâncias, tanto externas quanto internas, em nossa própria história de vida. Há 2 tipos de preocupação. Há uma preocupação negativa, prejudicial e incapacitante, pode observar. E uma outra, uma preocupação positiva, né, benéfica. A preocupação negativa é essa de que eu estou falando, que acaba levando o indivíduo à inação, ao esgotamento, tá? Ao desenvolvimento de vários outros tipos de enfermidades. Aquela em que a pessoa se vê mergulhada em sentimentos negativos, tristes e de isolamento. Mas nem todas as preocupações são ruins. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 28, 2 Coríntios 11, 28, e o Zé poderia colocar aí no chat, 2 Coríntios 11, 28, os irmãos podem estar falando aí, através do chat, é um bom recurso, né? Para que vocês possam participar da nossa exposição. É pena que eu não posso estar parando para ler, mas minha esposa está lendo e ela vai respondendo aí, na medida do possível. Tá? 2 Coríntios 11, 28. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz, eu vou ler o 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, sofri frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Olha, há um sentido em que a preocupação é algo positivo. É quando você assume, né? Você sente esse peso, essa pressão interna por assumir certas responsabilidades. Essa palavra que Paulo usa está presente em quase todas as suas cartas. Por exemplo,
Em Filipenses, capítulo 4, 6, Filipenses 4, 6, 4, 6, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tá? A palavra que Paulo usa aí é a mesma, para ansiedade. Tá? Paulo também falou aos cristãos em Filipos sobre o seu desejo de lhes enviar o jovem Timóteo. Olha aí, Filipenses 2, 19 e 20. Filipenses 2, 19 e 20. Espero do Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Tá? Então, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, ele manifesta essa preocupação com a igreja. Tá? Ou seja, a preocupação aqui está no sentido benéfico, de a pessoa que tem consciência do papel que ele tem que exercer no mundo, do trabalho que ele tem que fazer. Esse tipo de preocupação é considerado positivo porque leva o indivíduo a trabalhar, impulsiona-o à ação, a fazer coisas boas. Tá? E Paulo, então, encaminha Timóteo para assumir os trabalhos na igreja de Filipos. Então, como superar as preocupações, principalmente as preocupações negativas? Bem, o nosso Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O principal fator para superarmos as ansiedades e as preocupações é concentrar-se em Deus, confiar no Senhor, fundamentar a sua fé na palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio. Nada acontece neste mundo que esteja além do poder do conhecimento de Deus. O irmão Leonardo, na aula de hoje pela manhã, abordou este assunto de forma excelente, bem clara, bem didática. O notebook dele ainda tem um recurso de colocar o slide aí no sistema do YouTube, na live. O meu notebook eu tentei colocar hoje com o Leonardo aqui, mas a gente não conseguiu. Tá? O meu notebook já é bastante antigo e falta um tipo de app que a gente não conseguiu baixar. Então, hoje ele falou sobre a imutabilidade de Deus. Está salvo aqui na página da Ibrene. Vocês poderão assistir durante a semana, meditar. Se tiver alguma dúvida, pode passar uma mensagem para mim ou para o próprio irmão Leonardo. Estaremos à disposição para responder os questionamentos dos irmãos. E peço que você não deixe de se inscrever no canal, porque a gente precisa de 1.000 pessoas inscritas para que eu possa transmitir essas lives através do celular. O YouTube não admite que a gente faça lives pelo celular enquanto a gente não tiver 1.000 pessoas inscritas. Então não deixe de se inscrever no canal aí da nossa igreja. Tá bem? Muito bem, meus irmãos. Salmo 103, verso 19. Eu estava dizendo o seguinte, que o irmão Leonardo falou hoje pela manhã sobre a imutabilidade de Deus. Tá? E de como essa é uma doutrina tão importante para nós. Que Deus não muda. Tá? Nós mudamos, nós pecamos, nós caímos, mas Deus continua o mesmo. Tá? Ainda hoje eu ouvi uma mensagem que dizia assim: Adão caiu, tá? Moisés matou, Davi enganou, não somente enganou, como adulterou e matou,
E ele foi citando assim os pecados. Tá? Abraão mentiu, os pecados das grandes personalidades bíblicas. Mas no final estava escrito, mas Deus salva. Né? Deus salva, Deus não muda em decorrência dos nossos pecados, de nossas falhas, nossas fraquezas. Ele é imutável nos seus propósitos. Deus nos salva justamente porque sabe quem nós somos e que não temos condições de salvar-nos a nós mesmos. Só Deus pode fazer isso. Então, Salmo 103, verso 19, o que está escrito aí? Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou mostrando isso analisando o livro do Apocalipse, de como aquele que tem o livro nas mãos, o livro selado, controla a história. Tudo está sob o seu controle, sob o seu poder. Ora, Salmo 139, verso 7, diz assim, Deus está em todo lugar. Salmo 139, 7. 139, 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não temos para onde fugir ou para onde nos esconder. Deus está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Jó 7,20. Deus sabe todas as coisas. Jó 7,20. Deus sabe todas as coisas. E assim, se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Ora, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece a vida de todas as pessoas. Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Há muitas passagens nas Escrituras para mostrar isso. Tá? Esse nosso Deus, esse que o Salmo 46 diz que é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, foi o Deus que ajudou Davi a matar um urso, um leão e um gigante filisteu. Tá? O Senhor protegeu Davi das fúrias assassinas de Saul. Ele o manteve em segurança no território inimigo. Talvez por essa razão Davi pôde escrever: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Pode colocar aí, José. Salmo 55, 22. Aí poderia citar muitas personalidades das Escrituras em que Deus interveio na vida deles. Tá? Então, a nossa confiança tem que descansar nesse Deus que age em prol do seu povo. É como diz lá em Isaías 64, deixa eu ver aqui, verso 4. Diz assim, Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu me lembro que esse aqui era o versículo preferido do irmão Leôncio. Ele sempre lia, sempre recitava de cor. Tá? Este verso de Isaías 64, verso 4. Tá? Não há um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele esperam. Tá? E de fato, assim é. Portanto, irmãos, precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Nos momentos de medo, no dia em que eu temer, confiarei no Senhor, diz o salmista. Não vamos fazer como Adão. Vocês lembram lá em Gênesis 3, verso 10, versículo 10?
Adão ouviu os passos de Deus pela viração da tarde, no jardim. E Deus disse: Adão, onde você se encontra? Adão estava escondido entre as árvores. E Deus disse: Por que você se escondeu? Qual foi a resposta dele? Ele disse: Eu tive medo. Eu tive medo. Tá? Então, a confiança no Senhor é inversamente proporcional ao medo. Né? Precisamos confiar no Senhor para banir o medo de nossas vidas. Por isso que o Salmo 46, no verso 2, é assim: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas turbem, né, e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele diz: eu sei que Deus está lá no lugar dele. Tá? Tá? Deus está lá sentado sobre a sua cidade, no centro da sua cidade. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, que nós possamos descansar em Deus, confiar nele nesses tempos difíceis. E que isso possa nos mover, não ao abatimento ou à falta de ação, mas que a gente possa trabalhar para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Que nós possamos confiar no Senhor. Tá? Vamos pensar como Moisés. Está lá em Hebreus 11:27. Hebreus 11:27. O que é que diz? O que é que diz? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando com medo pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ora, meus irmãos, é isso que é fé. A fé é ver o invisível, ver o invisível, ver o que ninguém vê, ver para além do mundo que nos cerca. Né? Moisés permaneceu firme. Por quê? Porque ele via aquilo que as pessoas, aquilo que os egípcios não conseguiam ver. O Deus, o nosso Deus, Jeová, acima de todos os deuses. Deus assentado sobre o seu trono, no controle de todas as coisas. Então, lá em Josué, capítulo 1, verso 5, Deus disse para ele: Josué, você agora vai comandar o meu povo. E você vai levar o meu povo a tomar posse da terra prometida. Tá? E Deus diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus não desampara o seu povo. Deus Cristo disse isto em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é assim. Ele está conosco hoje. Vai continuar conosco. Vamos confiar no Senhor e dedicar nossa vida a Ele. Ele está no controle. Ele pode levar as suas cargas. Ele pode tirar o seu temor. Ele pode sustentá-lo. E Ele nunca vai te deixar. Portanto, meus irmãos, que a gente possa deixar de lado as preocupações e aprender do Senhor Jesus Cristo. Não vamos fazer como os discípulos em algumas circunstâncias, em que Cristo teve que reclamar, lá em Mateus 6:30, diz assim: por que vocês são pessoas de tão pouca fé, de tão pequena fé? A grande batalha do cristão é contra a incredulidade. Tá? É contra essa tendência natural do ser humano de não confiar em Deus, de não ter fé.
de tal maneira que Cristo reclama deles. Jesus Cristo diz, meus irmãos, em Mateus 6, para concluir a nossa meditação nessa noite, Mateus 6, de 25 a 34, ele diz assim: Mateus 6, ele diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que acontece? Como é o restante do verso? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe. Que nós possamos, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, descansar a nossa fé no Senhor. Confiar na sua palavra. E tomar as decisões corretas neste mundo para a honra e glória do Senhor. Que Ele abençoe a todos vocês. Eu não sei quantos estão aí online ouvindo. Eu sei aqui pelo comentário, pelo chat, há muitos irmãos participando. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. É pena que a gente não pode ver todo mundo. Eu vou baixar um aplicativo chamado Zoom. E este Zoom está sendo muito usado hoje por quase todas as igrejas. Ele é bom porque todos aparecem na tela. Todos que estiverem online poderão aparecer ao mesmo tempo. Então, isso vai ser muito interessante, muito bacana. A gente pode orar, a gente pode fazer um coral, um quarteto aí, todo mundo cantando nos seus devidos lugares, em suas casas, suas devidas casas. Né? Então, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma importante live. Vou começar um estudo muito importante, Apocalipse, de 8 a 11. Você não pode faltar. E avisa aos demais irmãos, a gente precisa aumentar, meus irmãos, a frequência dos que estão assistindo aos nossos cultos online. Tá? Já que a gente não pode se reunir. Eu assisti a um vídeo em que um casal resolveu se casar e numa igreja católica, se não me engano, em Salvador, e a vizinhança, meus irmãos, toda vaiou os nubentes e vaiou aquela comunidade eclesiástica, porque muitos estavam ali reunidos sem máscaras. E aquela comunidade acusou a igreja de contribuir para o aumento do coronavírus. Então, infelizmente, a gente tem que fechar nossos templos para não dar mau testemunho à nossa comunidade. São tempos realmente difíceis, mas o pastor tem que ter essa coragem de fechar o templo para preservação da vida, para dar um bom testemunho de que nós zelamos pela nossa vida e pela vida do outro, da nossa comunidade. Então, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que nos reunimos para falar de Ti, para Te louvar, para estudar a Tua palavra, trazendo, ó Pai, esta mensagem para que nós possamos exercer a nossa fé nesses tempos difíceis. Possamos, ó Pai, colocar sobre Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Que a gente se dedique mais à oração, ó Pai, porque quanto mais oramos, menos preocupações nós temos, pois sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós.
Abençoa, Pai, cada um dos teus servos que estão ligados aqui neste culto virtual, neste culto online, ó Pai. Esteja com cada um deles, suprindo as suas necessidades, protegendo deste mal terrível, ó Pai. Abençoa cada um dos nossos lares. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.